Bom dia a você aí de casa que madrugou para estar junto conosco na presença do grande Deus. Que o Senhor te abençoe. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Bom dia para você que está aqui. Bom dia para você que está em casa. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. Que prazeroso é poder estudar a palavra do Senhor Deus, não é, irmão Jefferson? Amém. E não só isso, mas encher o nosso coração e transmitir para outras pessoas. Então você que está aí do outro lado, você que tem nos acompanhado, compartilhe cada vez mais esse ano bíblico para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Você fazendo esse trabalho, você está fazendo um trabalho missionário. Olha que interessante, isso não é muito bom? E todos nós temos que fazer esse trabalho, de ser anunciadores das boas novas da salvação. Amém! Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento tão prazeroso, tão cheio de alegria, eu convido você aí do outro lado para que nós possamos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos juntos orar? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, que alegria estarmos na Tua casa, aqui em oração, buscando a Tua presença. Que a bênção do Senhor esteja enchendo o nosso coração nesta manhã, ao termos contato com a Tua Santa Palavra. Que essas bênçãos sejam atinja todos os nossos queridos que estão nos ouvindo nesse momento, assistindo. Que eles também possam partilhar das bênçãos do céu. Oramos por Jesus. Amém. Muito bem, chegou o momento que eu gosto muito, irmão Jefferson, que é cantar ao Deus eterno. Eu fico pensando como é que os anjos lá nesse momento estão cantando ao Senhor Deus, louvando a majestade do céu, e nós aqui também na terra, nós temos que fazer isso, encher o trono da graça com muitos louvores. Louvado seja Deus por isso. E qual é o hino que nós vamos cantar hoje, irmão? Encheremos nosso coração com o hino 226, é amanhã no coração. Amém! Vamos cantar juntos?
Chegamos num momento muito especial, que é quando a gente interioriza a palavra de Deus dentro do nosso coração, da nossa mente. E hoje nosso texto está no livro de Efésios 6, do 10 ao 18. E hoje é um pouco grande, né? Um texto muito enriquecedor, porque vai te ajudar a estar armado contra quem? Contra Satanás. Não é muito importante esse texto? Então o texto hoje, ele é muito cheio de esperança e de, que mais? De amor com as pessoas. Então, nesse momento, vamos lá junto aí você decorar esse texto que está lá em Efésios 6, do 10 ao 18. Que você possa meditar e decorar durante o dia de hoje. Vamos lá, irmão Jefferson, o senhor pode fazer a contagem aí para nós? 1, 2, 3. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho e da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho e da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo,
ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho e da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Amém! Conseguimos! É grande, mas conseguimos. Você não desista de decorar esse texto. E nesse momento eu mando um abraço para você que está em casa, aqueles que nos acompanham, que o Espírito de Deus possa te fortalecer. E convido você agora a estudar conosco o ano bíblico. Um bom dia para você. Bom dia e que tenha um bom estudo. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia, você que está em casa. Que privilégio estarmos aqui na casa do Senhor para juntos ouvirmos a sua voz através daquilo que Ele falou ao nosso coração individualmente e nesse momento coletivamente. Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Thaíse, eu sou missionária da Escola de Profetas, sou formada na 10ª turma em 2018 e já tive a oportunidade de ir lá para cá trabalhar em algumas cidades aqui do Pernambuco, em Calçado, em Manari, Paranatama, Calumbi e atualmente eu me encontro em Brejinho. E lá nós estamos dando início a um trabalho de formação de grupo, plantio de igreja e eu trabalho juntamente com a Laís, que está aqui ao meu lado. Bom dia, digníssimos do Senhor. Que prazer saber que você está nos assistindo. O meu nome é Laís, eu sou a Laís, que trabalho com a Thaís. Um nome bem parecido, né? Só muda a primeira letra. Mas, como a Thaís falou, nós trabalhamos juntas na cidade de Brejinho e eu ainda estou estagiando. Sou missionária, mas estou estagiando ainda. No final do ano, se Deus quiser, eu me formo. Mas essa é a segunda cidade em qual estou trabalhando. A primeira foi Itapetim e agora estou tendo a oportunidade de servir a Deus em outro campo. Amém. E nessa madrugada nós tivemos a bênção de poder estudar os capítulos 47 ao 49 do livro de Isaías e também Lucas 4, do 1 ao 13 e o Desejado de Todas as Nações, capítulo 13. Então, para iniciarmos a recapitulação dos nossos estudos, vamos fazer uma oração? Convidar a presença do nosso Deus para participar desse momento. Senhor, nosso bom Deus e querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de conhecer e nos aproximar mais ainda de Ti. Peço nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor faça com que nós entendamos mais ainda o Teu amor, que nós venhamos, Senhor Deus, te adorar realmente por meio desse estudo. Que venhamos, Senhor, apresentar ao mundo também o caráter do Senhor. Peço que em nome de Jesus se faça aqui presente conosco e que a Tua luz, Senhor Deus, brilhe mais ainda em nós para que assim possamos brilhar no mundo. Amém. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui no capítulo 47 de Isaías, nós encontramos então o anúncio da queda de Babilônia. Nestas palavras, o profeta Isaías se dirige a esta nação e a este povo, em nome do Senhor, para trazer a eles um anúncio de juízo sobre esta nação. E nesse capítulo nós podemos ver então, pela história nós sabemos que Deus utilizou Babilônia, Nabucodonosor, através dessa nação, para trazer juízo ao seu povo. Mas o objetivo de Deus não era apenas trazer o juízo ao seu povo que estava em desobediência. Deus também tinha um objetivo em relação à própria nação babilônica, que era alcançar este povo também, que era livrá-los da idolatria e da apostasia moral e social em que eles se encontravam. Só que nós podemos observar que ao longo do capítulo, Deus mostra que essa nação cresceu em orgulho e em altivez, e isso acabou impedindo que eles também recebessem as bênçãos de Deus. E aí Deus então profere uma mensagem de juízo contra eles. E no verso 5,
Deus começa dizendo: assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Nós sabemos que foi o próprio Deus quem enviou Babilônia até os judeus para que os levasse cativos. Mas com isso, não queria dizer que Deus apoiava a opressão que era cometida ali para com o seu povo. E Deus, então, condena a Babilônia por essas práticas. Ele os acusa de falta de misericórdia e de colocar um jugo pesado sobre o seu povo. A queda de Babilônia representa o destino de toda aquela nação ou toda aquela pessoa que permite-se engrandecer em si mesma e não reconhece que a sua salvação está unicamente em Cristo. Exato. E vale ressaltar que esse período em que o povo de Deus passou em cativeiro na Babilônia, esses 70 anos que passou foi de juízo sobre o povo de Deus e foi também um tempo de misericórdia a mais ao povo da Babilônia. Babilônia não conheceu o povo de Deus apenas nesses 70 anos. Babilônia não teve a oportunidade de conhecer a Deus apenas nesses 70 anos. Mas esse foi o prazo final para a Babilônia, dizendo assim: filho, aqui está o que eu quero que você faça. Mas Babilônia não conseguiu compreender. Ela tinha o vislumbre de Deus, porque lá em Romanos fala que nós somos indesculpáveis. Deus se revela por meio da natureza, pelas coisas criadas. Aqui os astrólogos, tudo que os doutos da Babilônia, eles tiveram a oportunidade de conhecer, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, e não apenas adquirir conhecimento. E porque esse conhecimento que eles adquiriram e eles empregaram de maneira errada, fez com que eles se ensoberbecessem, que eles se elevassem e que não fosse glorificado o nome de Deus. Esses 70 anos foi ali a misericórdia de Deus sendo estendida na Babilônia, e eles rejeitaram isso. E além dele empregar o seu orgulho, a sua confiança em seu conhecimento, ele também empregava nas nações, ele também empregava toda a sua confiança no braço humano. E esse é um grande problema. Empregar a confiança no braço humano. Aqui, o povo de Deus, ele, por confiar também muitas vezes no braço humano, sofreu juízo. Por confiar no braço humano, se afastaram de Deus. E quando eles aqui, e o povo da Babilônia, quando ele continuou confiando, mais ainda, ele estava se afastando de Deus e correndo longe do plano que Deus tinha para ele. E esse descaso que Babilônia fez, para ter conhecimento de Deus e apenas se reduzir ao que eles acreditavam, fala no verso 11 o seguinte: por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar. Ai, professora, errei de novo. É uma coisa. Pronto. No verso 11 do capítulo 47 de Isaías, fala o seguinte: portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Ou seja, Babilônia agora, por ter rejeitado a misericórdia de Deus, iria sofrer algo maior do que eles poderiam suportar. E a decisão que nós tomamos todos os dias de fazer ou não a vontade de Deus, de decidir ou não conhecer mais a Deus, eu negando isso, as consequências vão ser maior do que eu posso suportar. Por isso que nós devemos analisar a nossa vida. Será que o que eu estou adquirindo, o que eu estou buscando, a vida que eu estou levando está me aproximando mais de Deus ou está fazendo com que eu me desvie? E o desvio, a escolha que nós fazemos vai trazer consequências que nós não iremos aguentar. O nosso lombo não é cingido para isso, para viver uma vida, para sofrer consequências sem a misericórdia de Deus. E o verso 15 diz: assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Que triste o término dessa mensagem, e fica para nós uma reflexão também com relação ao que aconteceu com Babilônia.
Ela alimentou o orgulho, alimentou a altivez por causa das grandes bênçãos que ela tinha conhecimento científico, mas confiava não em Deus, confiava em seus ídolos, confiava nos seus encantamentos. Pela multidão da sua sabedoria, ela se engrandeceu. E será que nós hoje também não estaríamos assumindo a mesma posição de Babilônia? O Senhor Deus nos diz que para um coração que se mantém orgulhoso, para um coração que se mantém altivo, já não resta salvação. Mas para aqueles que se humilham, para aqueles que reconhecem, então o que está no verso 4 desse mesmo capítulo se cumpre, que diz assim: o nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Em Cristo é que está a nossa salvação. E nele está também o perdão para todos os nossos pecados. E aí nós seguimos com o nosso estudo. E no capítulo 48, nós temos agora uma mensagem direcionada para o povo de Deus, para o próprio Israel. Aqui é uma repreensão direta à infidelidade do seu povo. E veja que Deus faz isso de uma maneira extraordinária. O povo de Israel conhecia muito bem a sua história. Tem algo que eles eram dedicados, era em conhecer a sua história, ainda que ao longo da história eles, por muitas vezes, decidiram esquecer-se disso. Mas eles conheciam a sua origem. E aqui no verso 1, o Senhor Deus diz assim, do capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. O povo de Israel se chamava povo de Israel, mas Deus tinha aqui uma acusação contra eles, e essa acusação era contra a hipocrisia. Eles se chamavam nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Deus os chama aqui de Jacó, como representando um povo que queria as bênçãos, mas não estava disposto a pagar, a cumprir as condições que eram requeridas para que eles recebessem essas bênçãos. Então, o povo de Deus já não poderia ser chamado de Israel, mas Deus os chama de Jacó, para que eles se lembrassem que, assim como Jacó, que enganou o seu irmão e o seu pai para receber as bênçãos da primogenitura, e Deus não pôde abençoar nesses termos, antes que ele fosse mudado de nome, antes que ele pudesse ser chamado de Israel, ele teve que arrepender-se dos seus pecados. E é no momento em que Jacó tem aquela grande luta com Deus, é que o seu nome é mudado. E assim também o povo de Deus nunca poderia ser chamado de povo de Deus, se eles não estiverem cumprindo os requisitos que os determina como povo de Deus. Se eles não estiverem cumprindo as ordens, as particularidades que os identificam como o povo de Israel. E o Senhor Deus então faz essa acusação contra o seu povo. Chama-os no verso 4. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Então, um povo obstinado a fazer o mal. E o Senhor Deus, ele traz para nós nesse capítulo também qual que é a cura para essa obstinação. Como que nós vencemos a obstinação? O que é obstinação? Obstinação é uma determinação em fazer aquilo que é errado, sabendo que é errado. É uma dureza em não querer arrepender-se, em não querer assumir que está equivocado e a querer mudar de direção, na direção certa. Mas o Senhor Deus, ele diz no verso 18 deste capítulo, o que Israel deveria fazer, em verdade, para que eles tivessem o seu coração realmente amolecido, para que eles pudessem vencer essa obstinação. E aqui diz assim, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. É através dos mandamentos que Deus nos ensina aquilo que é útil. E é nos mandamentos de Deus que está o caminho para a vitória. É nos mandamentos de Deus que está o caminho em que nós, como povo de Deus, devemos andar. Mas sempre que Deus traz uma mensagem de advertência, Ele nunca nos deixa sem uma mensagem de esperança.
E Deus termina esse capítulo, repreende duramente o seu povo, mas traz para eles uma mensagem de redenção, uma mensagem de salvação. E essa mensagem também é para mim e para você. Porque em muitas vezes nós agimos obstinadamente contra o Senhor. Quantas vezes sabemos aquilo que nós devemos fazer e fazemos o contrário? E o Senhor Deus nos convida para nos voltarmos para a sua palavra, porque voltarmos para os seus mandamentos e permitirmos que Ele nos quebre, assim como Ele quebrou Jacó, para que Israel pudesse nascer. Assim também o Senhor Deus ele deseja quebrar a nossa dureza de coração, para que possa nascer um povo que realmente reflita o seu caráter. E Ele diz nos versos 20 e 21, assim: Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha. Fendeu a rocha e as águas correram. E é isso que o Senhor Deus deseja fazer conosco também. Ele deseja nos conduzir neste deserto, nos conduzir nessa estrada. E Ele espera que nós entendamos que a nossa única segurança está em confiar em seu braço e não no braço humano. E que nós precisamos também permitir que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos ensine, que Ele nos quebre para que Ele possa nos refazer novamente. E só assim é que nós experimentaremos a remissão que o Senhor Deus tem para nos entregar. Muito bem. E aqui no capítulo 49, revela que o servo do Senhor é a luz do mundo e a luz dos gentios. E é interessante notar que o povo de Deus, ele tinha uma identidade de povo de Deus, nação santa. Mas eles iriam conservar isso por meio de quê? Da obediência a Deus. Esse era um dos meios. E ao ler esse capítulo, o capítulo anterior e esse que se segue, a gente pode observar que eles perderam isso. Ao longo do tempo foram perdendo isso. Mas Deus, Ele não precisa de uma nação inteira para atuar. Deus, Ele não precisa de um país inteiro, de uma igreja inteira para atuar. Ele precisa apenas de servos fiéis. E aqui no versículo 1 do capítulo 49 de Isaías, fala o seguinte: Ouvi-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção ao meu nome. E isso ele está colocando em relação a Isaías. E no verso 3 fala outra coisa para complementar. E me disse: Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. O povo de Deus, Israel, foi chamado para glorificar o nome de Deus. Só que aquela nação a qual deveria glorificar o nome de Deus não fez jus à sua própria. E agora, nesse momento, Isaías estava para representar uma nação toda. Não era a nação de Jacó, não era a nação de Israel, mas representar a nação de Deus, o povo de Deus. E o povo de Deus, ele glorifica a Deus, ele representa a Deus quando é fiel. E Isaías aqui, ele foi chamado de nação. E o interessante é que eu lembrei até de Jonas. Jonas, ele foi pregar em um povo que não conhecia Deus. Ele foi o único profeta ali que ele foi pregar a uma nação, sozinho ali. E o que é que acontece? Ele estava representando o povo de Deus. Isaías também aqui estava representando todo o povo de Deus, apenas por sua fidelidade. E esse é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Independente se o coletivo não faz, eu como indivíduo, como servo do Senhor, tenho que fazer. Independente se eu não consigo, por mais que eu acredite que eu não consiga, Deus fez esse chamado para mim, fez esse chamado para você. E Ele quer que a gente seja luz, que a gente honre o nome dEle. E aqui, a partir do verso 5 e o verso 6 do capítulo 49 de Isaías, podemos observar que Deus não chamou Isaías apenas para ser luz entre o próprio povo que tinha perdido a imagem de Deus. Mas ele era para ser luz a todos, a quem não conhecia e a quem conhecia. A quem não teve a oportunidade ainda de ter recebido a luz e aqueles que tiveram. O chamado de Isaías não era apenas para pregar.
O chamado de Isaías era para ser servo, servo de Deus. Porque ali o que estava em jogo era a honra e a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas por conta do pecado perdeu isso. E Deus quer restaurar essa imagem e semelhança em nós. Mas isso só vai ser por minha obediência, por amor a Deus, com a minha religação com Deus. E servir a Deus, buscar ser servo de Deus, fazer a obra que Deus deu a cada um, que é ser servo dele, é pregar ao mundo. Dar a oportunidade de todos conhecer aquilo que está no verso 16 do capítulo 49. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Nas palmas da mão de Cristo, o nome de todo ser humano foi gravado. E muitos desconhecem isso ou desconhecem o valor. E esse é o nosso chamado. E nós, ao cumprirmos o nosso chamado, ao buscar fazer a missão que Deus nos deu, Deus ele vai implantar o caráter dele em nós. É com a nossa religação com Deus. E isso é só por meio do amor a Deus e a obediência. E isso é um dever que todo ser humano tem que fazer. Todo ser humano que se dispôs a conhecer a verdade. É verdade. E eu queria só levantar um ponto aqui no verso 18, que eu achei muito lindo quando eu li esse verso. E me mostrou a grandiosidade daquilo que Deus quer fazer através de nós, daquilo que só Ele pode fazer através de nós. O verso 18 diz assim: levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Que lindo! O ornamento da igreja de Deus, o ornamento da minha vida como membro, o ornamento da sua vida, meu irmão que está em casa, de vocês, meus irmãos que estão aqui na Escola de Profetas, será uma vida de serviço. Esse é o mais lindo ornamento, é esse ornamento, uma vida de serviço que revela o caráter de Jesus, serviço abnegado. É isso que Deus olha para nós e nos vê como uma noiva bem adornada para o seu esposo. É as vestes da justiça de Cristo que nos torna servos e que traz, através desse serviço, traz através dessa obra, milhões de pessoas, milhares de pessoas no mundo todo que também aceitam essa mensagem, que também dizem: eu quero ser a imagem e semelhança do Deus que me criou. Quer você também ter a imagem de Deus restaurada em você e na sua vida, na sua família? Saiba que esse é o propósito de Deus e nada menos do que isso. E o Senhor Deus, Ele fará de tudo para que isso aconteça na minha e na sua vida. E que nós estejamos dispostos a deixar que o Senhor Deus trabalhe conosco nesta maneira. Amém. E agora vamos partir para o capítulo 13 do livro Desejado de Todas as Nações e o capítulo 4 do livro de São Lucas. Aqui no capítulo 4 do livro de Lucas, vem falando em relação à tentação de Jesus. E o interessante é que nós podemos perceber que essa tentação, ela vem seguida após o batismo de Jesus, em que Deus confirma ali que Jesus é o seu Filho amado, a quem Ele se compraz. E a tentação que Jesus sofreu aqui foi apenas uma tentativa de Satanás para que Jesus acreditasse naquilo que Deus já tinha falado para ele. Era apenas de mudar a convicção de Cristo. E os passos que se deu aqui, a gente pode observar que Jesus saiu vitorioso. Mas tem muita coisa ainda que nós precisamos analisar. Nós vamos analisar isso com base na Bíblia e no espírito de profecia. Olha. Falar uma coisa da Bíblia. Falta 5 minutos para dar meia hora. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Vai lá, Thaís. Não quero deixar ninguém dançar. Mas já que vocês pararam, eu vou parar também. Gravando. E aqui no capítulo 4 do livro de Lucas, o verso 3 vem falando a forma que Satanás veio tentar a Jesus. Que fala o seguinte: e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aqui a gente vê não apenas a forma que Satanás foi tentar a Cristo, mas também a forma que ele tenta enganar. Ele foi tentar a Cristo não pela fome de Jesus. Ele foi tentar a Cristo para ver se Cristo cedia ali um pouquinho. Se tu é filho de Deus,
faze isso. E podemos observar aqui que isso é uma maneira que Satanás tenta muito nos enganar hoje. Satanás usou aquilo que estava escrito. Satanás usou aquilo que Deus já tinha falado. Deus ele tinha falado, assim que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, que ele era o seu filho amado, a quem ele se compraz. E aqui Satanás estava pondo à prova. Se tu é filho de Deus, faze isso. E no livro O Desejar de Todas as Nações, vem trazendo uma luz, uma explicação a mais em relação a isso. Fala o seguinte: mas novamente a tentação é introduzida com a insinuação de desconfiança. Se tu és o filho de Deus, Cristo foi tentado a responder ao si. Obteve-se, porém, da mais leve aceitação da dúvida, não pôr em risco sua vida para dar a Satanás uma prova. O tentador pensava aproveitar-se da humanidade de Cristo e incitou a presunção. Satanás ele apenas fez insinuações. E é isso que ele faz com a gente também, lança insinuações. Mas a dúvida, o pecar, vai ser apenas a correspondência a abraçar essas insinuações. Ele não coloca diretamente o pecado à mostra, ele apenas oferece ali, ó, tem essa opção a você fazer. Tem isso a você fazer. E tudo aquilo que foge do que Deus já deixou escrito, já deixou estabelecido, vem por obra de Satanás. E nós vimos também na leitura de hoje, do capítulo 13, o Desejar de Todas as Nações, tem um parágrafo que começa: o tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Não pode dominar as mentes a menos que se submetam a seu controle. A vontade tem que consentir, a fé largar sua segurança em Cristo, antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Que sério isso? Aqui mostra que na tentação está envolvida, para que ela se consuma em pecado, é necessário que haja uma rendição da própria vontade do ser humano, porque Satanás ele pode nos tentar, mas ele jamais pode nos obrigar a pecar. O pecado sempre é uma escolha individual, minha, mas na tentação ele tem o seguinte objetivo, que é de fazer com que a nossa própria vontade pecaminosa seja rendida, que nós nos rendamos à nossa própria vontade pecaminosa. E na tentação também, ele nos tenta agir com presunção, que é justamente esse abandono da fé na justiça de Cristo. Como diz aqui, ó, a fé largar sua segurança em Cristo antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. A fé largar a segurança em Cristo é exatamente o que Satanás estava tentando levar a Cristo a fazer. Largar a sua segurança, abandonar a sua segurança naquilo que Deus havia dito para ele. E Deus havia dito para ele que ele era o Filho amado de Deus, em quem Deus sentia grande alegria. E através daquela tentação, Satanás pretendia então tirar a identidade de Cristo. E é da mesma maneira que ele age conosco. Através da tentação, ele tenta tirar a nossa identidade. E ela nos traz algo muito interessante sobre fé e presunção. Existe uma diferença muito tênue entre essas duas coisas. E a gente precisa entender para saber se nós não estamos agindo presunçosamente chamando isso de fé. Porque ela diz que a presunção é a falsificação da fé. Isso mostra que é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. E fé é cumprir, de maneira simplificada, fé é cumprir o que Deus pede, independente do resultado. É você obedecer aquilo que Deus diz, é nós fazermos o que o Senhor manda, do jeito que Ele manda, independente do resultado, seja sucesso ou insucesso, se é que se pode falar assim sobre fazer a vontade de Deus. Mas eu creio que vocês estão me entendendo quando eu falo de não ter sucesso, é quando algo não sai da maneira como nós esperávamos, o resultado talvez não é como nós imaginamos, nossas expectativas não são alcançadas. Mas o que vale mais é ter nossas expectativas alcançadas ou fazer aquilo que o Senhor Deus nos pede, da maneira como Ele pede, e termos a certeza de que o resultado, independente qual for, será um resultado de sucesso, porque vem da obediência explícita à vontade de Deus.
E o que seria a presunção? A presunção seria descumprir o que Deus pede, crendo na promessa de perdão. E eu chamo isso de se apropriar indevidamente da graça de Deus, da graça de Cristo. Porque, queridos, se nós já temos orientações claras com relação ao estilo de vida que nós devemos ter, se nós já temos orientações claras com relação à adoração que nós devemos ofertar a Deus, por que nós abrimos concessões em relação a isso? Ou em qualquer área da nossa vida, seja na nossa casa, seja dentro da igreja, porque ser cristão é o estilo de vida, envolve todas as áreas, financeira, casamento, educação dos filhos. E se nós já temos orientações tão claras, tanto na Bíblia, quanto através da nossa irmã Ellen White, sobre a maneira como nós devemos viver, abrir concessões é agir presunçosamente. Abrir concessões chamando para si, reclamando para si a promessa do perdão, a promessa do amor de Deus, a certeza do amor de Deus. O Senhor Deus nos diz nesse capítulo, Ele falou para mim nesse capítulo de maneira muito clara, que isso é agir presunçosamente. E quando isso acontece, eu posso até alcançar as minhas expectativas. Eu posso até, diante dos homens, parecer alguém de sucesso. Mas eu fui derrotada pelo inimigo de nossas almas. Porque o objetivo da tentação, a senhora White diz, os reinos deste mundo eram oferecidos a Cristo. Diz assim, os reinos deste mundo eram oferecidos a Cristo por aquele que se revoltara no céu, com o fim de comprar-lhe a homenagem aos princípios do mal. Mas ele não seria comprado, viera para estabelecer o reino da justiça e não renunciaria a seu desígnio. Com a mesma tentação, aproxima-se Satanás dos homens e tem aí mais êxito do que obteve com Jesus. Oferece-lhes o reino deste mundo, sob a condição de lhe reconhecerem a supremacia. Exige que sacrifiquem a integridade, desatendam a consciência, condescendam com o egoísmo. Mas lá embaixo diz assim, ó, não te deixes levar por extravagantes ideias de honestidade ou abnegação. São pensamentos que o inimigo incita na nossa mente de que nós estamos sendo extremistas, honestos ao extremo, abnegados ao extremo, de que não precisa tanto sofrimento, não precisa tanto abandono do eu, não precisa abrir mão de tantas coisas para realmente alcançar o reino de Deus, para que o caráter de Cristo esteja realmente refletido em nós. São estratégias que o inimigo utiliza para nos afastar do caminho da retidão, do caminho da salvação, e nós precisamos atentar para isso, porque, ó, veja só, eu quero chegar ao ponto de qual é realmente o objetivo de Satanás ao nos tentar desta maneira. E ele diz assim, ó, não te deixes levar por extravagantes ideias de honestidade ou abnegação. Preparei o caminho adiante de ti. Assim são enganadas multidões. Consentem em viver para o serviço do próprio eu e Satanás fica satisfeito. Enquanto os seduz com a esperança do domínio do mundo, ganha-lhes domínio sobre a alma. Oferece aquilo que não lhe pertence conceder e que há de ser em breve dele arrebatado. Despoja-os, entretanto, fraudulosamente de seu título, a herança de filhos de Deus. A mesma coisa que Satanás tentou fazer com Cristo no deserto, é a mesma coisa que ele faz comigo e faz com você. Ele nos tenta a duvidar de quem realmente nós somos filhos. Nos tenta abrir mão, nos tenta fazer abrir mão da filiação de filhos de Deus pelas coisas deste mundo. E ele faz isso através das coisas que ele coloca em nossas mãos, mas que ele adquiriu de maneira fraudulosa e que na realidade nunca pertenceram a ele. Mas o capítulo de hoje também mostra que onde Adão caiu, Cristo venceu. E ele venceu por mim e venceu por você. E aqui diz um parágrafo que começa: havendo partido o adversário. Continua dizendo: Jesus caiu exausto por terra, cobrindo-lhe o rosto o pavor da morte.
Os anjos do céu haviam testemunhado o conflito, contemplando seu amado capitão enquanto passava por inexprimíveis sofrimentos para nos abrir a nós um meio de escape. Era por nós que Jesus estava passando tudo aquilo, era para que nós pudéssemos hoje obter a vitória que nós necessitamos obter, que Cristo se submeteu a toda aquela condição. Resistira à prova maior do que jamais seremos chamados a suportar. Os anjos serviram então ao Filho de Deus, enquanto jazia como moribundo. Foi fortalecido com alimento, confortado com a mensagem do amor do Pai, animado e com a certeza de que todo o céu triunfara com sua vitória. Reanimado, seu grande coração dilatou-se em simpatia para com o homem e saiu para contemplar a obra que iniciara, para não descansar enquanto o inimigo não estivesse vencido e nossa caída raça redimida. Bendito seja Deus por Cristo Jesus. Fala que a alegria de Jesus, ele estava todo cansado, magro, seu corpo estava extremamente fraco, debilitado, mas ele nesse momento se alegrou porque ele venceu e venceu não só por ele, nunca foi só sobre ele. Cristo venceu e venceu por nós. Na vitória dele estava gravado, como nós vimos nos capítulos que estudamos hoje, o meu, o seu nome em casa, o seu nome aqui na Escola de Profetas. Estava gravado o nome de toda a humanidade. E Jesus venceu para que todos aqueles que se permitem ser conduzidos por ele, confiados nele, na sua força, no seu poder, decidem vencer também as suas debilidades. Que Cristo nos abençoe e que hoje o seu dia possa ser um dia de reflexão, assim como o nosso, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E para nós finalizarmos, eu queria convidar a todos que ficássemos de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Senhora Anaísa. Senhor, nosso bom Deus e querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor mesmo nos chamou. Porque, amém, Senhor Deus, o Senhor entregou uma missão. E nessa missão, além, Senhor, de sermos servos teus, o Senhor também quer colocar a tua imagem, o teu caráter em nós. Amém. Peço, Senhor Deus, que em meio às dificuldades, em meio aos problemas, não venhamos desconhecer isso. Que nós não venhamos duvidar de quem nós somos filhos. Que nós não venhamos duvidar, Senhor Deus, do chamado que o Senhor nos fez. Peço que em nome de Jesus, em meio à bonança, às dificuldades, sempre venhamos buscar glorificar o teu nome, Senhor Deus. Amém. Entendendo que nós temos um papel a cumprir, independente da circunstância, independente da situação. E peço, Senhor Deus, que assim como Jesus era guiado, foi guiado pelo teu Santo Espírito, que também venhamos ser. Eu te peço isso, Senhor Deus. Peço também por cada um que está nos assistindo, Pai, que o seu coração esteja entregue à causa de Cristo e que venha compreender, Senhor Deus, que também é um chamado para eles. Não foram apenas para os missionários da Escola de Profetas, mas para todo mundo, para todo ser humano que diz, eu sou filho de Deus. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor Deus, seja com cada um e continue falando aos nossos corações. Te peço isso pelo nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Então, muito bem, esse foi o nosso estudo, que você também venha trabalhar na causa de Deus compartilhando esse vídeo, que venha nos visitar aqui na Escola de Profetas e que seja grandemente abençoado pelo Senhor. Um abraço do coração. Tchau, meus queridos, que Jesus abençoe vocês e tchau. Deus abençoe.